seitas pseudo-cristãs. Quais são elas? Mormons, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Tabernáculo da Fé. Então, as seitas, por exemplo, têm as suas literaturas para evangelização. Veja, por exemplo, a Testemunha de Jeová. Eles estão aqui na Paulista, eles estão nos principais locais, aeroportos, museu, feira, enfim, porta de cemitério, eles estão em todos os lugares. Aí eles param o carrinho deles e oferecem esse tipo de literatura. Aí, se você olhar aqui atrás, tem o site deles, e eles pedem para as pessoas entrarem no site. Se ela quer receber o estudo bíblico na casa dela, então ela vai mandar isso aqui para o site. Aí a Sociedade Torre de Vigia vai mandar 2 pessoas visitarem aquela pessoa para poder mostrar a elas a verdade, entre aspas. Olha a estratégia das seitas. Eu te pergunto, qual é a igreja evangélica que sai distribuindo livros gratuitos uma vez por ano, por exemplo? Os adventistas fazem isso. Eles oferecem literatura gratuita. Por exemplo, tem um livro deles, A Esperança, vários tipos de esperança. Esperança para a família, esperança isso, esperança aquilo. Saem distribuindo isso aí gratuitamente. A pessoa recebe, aí ela deixa o nome dela, endereço, etc. Depois eles estão lá fazendo um trabalho. Por exemplo, O que Fazer e Não Fazer. Conhece esse livrinho aqui? Opa. Estudando Juntos? É do Mark Finley, né? Mark Finley é um grande evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você pegar aqui no livrinho dele, ele ensina, por exemplo, como o adventista evangelizar luterano, judeu, batista, a Testemunha de Jeová, presbiteriano, então hindu. Eles ensinam, o Mark Finley aqui ensina como evangelizar os evangélicos. Eles acham que nós somos radicais, né? Não, porque a Igreja Adventista não faz esse trabalho de proselitismo. Está aqui, ó, Estudando Juntos. Eles ensinam como evangelizar os membros das nossas igrejas. Então, peraí, se precisam de ser evangelizados, nós somos cristãos para eles? Não. Eles podem até dizer, o discurso é uma coisa, mas lá, a prática é outra. Por exemplo, tanto para o Adventista quanto para o Testemunho de Jeová, todo cristão é Babilônia, né? Sim. Pertence a Babilônia. Faz parte da Babilônia. Exatamente. Grande. Então vamos lá. Coisas que eu devo fazer numa conversa com o adepto de seita, Joaquim. O que eu devo fazer? Então eu falei aqui, por exemplo, você não deve ficar tudo bem. horas. O que você deve fazer? Apresentar o evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. A salvação na pessoa de Jesus Cristo. Porque o adepto de seita, ele está crendo que a salvação está nas obras. Normalmente o adepto de seita, ele crê numa salvação pelas obras. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então, veja, o Mormon, por exemplo, vai dizer que ele é salvo pela graça, depois de tudo que ele puder fazer para ser salvo. Eu te pergunto, alguém pode fazer alguma coisa para ser salvo, a não ser crer no Senhor Jesus? É muito claro, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas a Testemunha de Jeová, por exemplo, tem que ir de porta em porta. Aliás, se ele não for de porta em porta, ele não é nem considerado uma Testemunha de Jeová. Então é muito importante você ter isso em mente. O adventista tem que guardar o sábado, senão ele vai receber a marca da besta. Ele é salvo pelo sábado. Ellen White diz que o sábado importa em salvação, que o sábado é o selo de Deus, é a pedra de toque da lealdade entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, os muçulmanos também são salvos pelas obras, os budistas, os católicos, os espíritas. E se tiver algum evangélico crendo que é salvo pelas obras, está muito mal orientado. O evangelho de Jesus e a igreja cristã não ensina uma salvação pelas obras. Alguém pode perguntar aí, eu posso fazer o que quiser então, já que eu estou salvo?
Não. Quem é salvo vive uma vida para Deus. Vive uma vida em conformidade com o Evangelho. Não é perfeito, não existe ninguém perfeito. Mas o salvo ama o Senhor Jesus e, acima de tudo, quer obedecer à sua palavra. Agora veja, a característica das seitas é justamente essa. O camarada tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Bom, vamos lá. Ouvinte pode mandar a sua pergunta para o 97-417-4129. É ao vivo ou é telefone? Áudio? Você que sabe. O que tem? Telefone? É WhatsApp? Então solta. Boa tarde, pastor César, pastor Joaquim. Aqui quem fala é o Alex, de Minas Gerais, da cidade de Cataguases. E a minha dúvida é do que faz a Igreja Maranata ser uma seita. Forte abraço, pastor César, forte abraço aí, pastor Joaquim. Ô, meu querido, olha, eu te pergunto, a Bíblia é a única regra de fé e prática dentro da Maranata? Não, infelizmente não é. Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que a Igreja Maranata não fosse dirigida por profecias, fosse dirigida pela palavra de Deus. Talvez você possa dizer, mas as igrejas pentecostais têm profecias também. Mas nenhuma igreja pentecostal, nenhuma igreja evangélica, as pessoas vão ser guiadas pelas profecias. E se estiver sendo guiada, está errada. Você, irmão pentecostal, a Bíblia é o nosso guia. Então, mas a pessoa que não sabe o que é a Igreja Maranata, o que acontece lá que você fala assim, por causa disso é seita? Então, eu já falei, por causa da Bíblia. Porque eles não têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Então o camarada vai buscar... Mas isso não é documentado, né? O camarada vai buscar uma palavra. Isso, então. Né? Ele vai buscar uma palavra, como faz a congregação cristã no Brasil. Mas a Maranata e a congregação é bem parecido, só que a Maranata é pior no sentido de que para você se batizar, você tem que abrir, é uma bibliomancia. Então você pega a Bíblia e abre ela e lê um versículo aleatório, e esse versículo, aí você vai interpretar esse versículo para saber se você deve ou não se batizar, se você deve ou não casar, se você deve ou não trabalhar, se você deve ou não fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, tem que ter uma revelação, muitas vezes, do pastor da igreja. Então, tem a roda de oração com a revelação e tem a bibliomancia. Bibliomancia, que é essa ideia de que você abre a Bíblia e coloca lá e aquilo ali, e aqui vai nortear. O pastor é quem decide o seu futuro. Exatamente. Infelizmente. Então, esse é um fator. Outro fator. Um membro da Maranata pode visitar outras igrejas? Não. É proibido. Eles não podem assistir cultos em qualquer outra igreja, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, não pode. E isso é uma característica de seita. Existem pessoas salvas lá na Maranata? Sim, lá na congregação cristã? Eu conheço que são várias. Nossos irmãos em Cristo? Eu conheço. Então, como que a gente constrói uma compreensão a respeito disso? É uma seita, só que lá tem gente salva. Isso. Acontece isso no Adventismo. Que não crê nos erros daquele grupo. Acontece na Adventista também. Não acontece nos mormons. Não acontece na Jeová. Por quê? Por que não acontece lá? Porque lá o camarada tem que crer num outro Jesus. Se você pregar o Jesus da Maranata, o Jesus da congregação... É o mesmo Jesus. O Jesus dos adventistas é diferente. Porque o adventista, ele crê na Trindade, mas, por outro lado, Jesus é o arcanjo Miguel. A forma como a TJ crê que Jesus é o arcanjo Miguel e a forma como o adventista crê que Jesus é o arcanjo Miguel é levemente diferente. Porque senão um não pode ser trinitário e o outro não, né? Essa é a grande desculpa. Porque se um fala que Jesus é Deus incriado... essa é a grande desculpa dos adventistas. Né? Tem pessoas que são salvas nas seitas? Dependendo, sim. Se ela não crer, ela está ali dentro. Mas ela não crê nesses absurdos, como Jesus, o arcanjo Miguel, tinha uma natureza caída, pecaminosa, não completou sua obra na cruz do Calvário, porque esse é o Jesus da igreja adventista do sétimo dia. Eu reconheço o pastor César. E TJ também, né? O das TJ é pior ainda, porque o adventista adora Jesus. O TJ não pode adorar Jesus, porque Jesus é uma criatura. O adventista não diz que Jesus é uma criatura.
Mas é só entender quem é Miguel dentro do adventismo. Agora, uma coisa é o que os adventistas falam, outra coisa é o que está escrito. Então, as igrejas evangélicas, por que evangélica? Porque segue o evangelho. Então, essas igrejas, eles não estão seguindo um profeta, uma profetisa, um fundador de religião, estão seguindo Jesus Cristo. E se alguma igreja evangélica está seguindo o pastor, está errado. Pode se tornar uma seita. Daqui a pouco acabam negando as doutrinas fundamentais.